Eu cumprimento a todos que estão vendo este vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho segundo João, o Santo Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 38. O Santo Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 38, que diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Santo Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. O final do ano está chegando, E quando chega a hora da passagem do ano, no dia, até no dia 31 de dezembro, no dia 1º, uma pessoa fala para o outro: Feliz Ano Novo. Alguém encontra com uma pessoa na rua e fala: Feliz Ano Novo. Mas será que se alguém falar Feliz Ano Novo para mim, eu vou ter um Feliz Ano Novo? Será que se alguém falar para mim Feliz Ano Novo, no próximo ano, no ano novo, eu vou ter vitória? Eu vou ser abençoado? Muita gente acredita que Jesus, ele foi salvo, Jesus, ele foi para o céu, Jesus, ele está ao lado do Pai dele, que é Deus lá no céu, só porque ele é filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele mandou o seu Filho unigênito aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus venceu só porque ele é Filho de Deus? Aqui em João capítulo 6, verso 38, tem a resposta. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus Cristo, ele foi salvo, ele foi para o céu. Hoje, ele está ao lado de Deus, o Pai dele lá no céu. Deus ressuscitou Jesus Cristo, e Jesus Cristo subiu aos céus para estar ao lado de Deus, seu Pai. Porque Jesus fez a vontade daquele que mandou ele aqui na terra, daquele que enviou ele aqui na terra, que é Deus. Aleluia. Se Jesus não fizesse a vontade de Deus, Jesus não seria salvo, mesmo ele sendo, e Deus nem chamaria ele de filho. Porque Jesus, ele diz aqui, em João capítulo 6, verso 38,
porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus, antes de Jesus, ele ser preso, ser açoitado, ser julgado, ser crucificado, Jesus ele fez uma oração ao Pai dele. Meu Pai que está nos céus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo, ele não disse assim, eu não vou para a cruz não. Eu não vou ser açoitado, eu não vou ser julgado, não, eu vou embora daqui. Aí Jesus saiu correndo e fugiu. Não. Jesus, ele ajoelhou e orou ao Pai dele. Meu Pai que está nos céus, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele veio aqui na terra para fazer a vontade do Pai dele, que é Deus. Por isso que Jesus venceu. Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, dizendo, se tu és o Filho de Deus, Jesus, faz essas pedras virar pão. E o que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali Jesus, ele não estava interessado em pão, mas ele estava interessado na palavra do Pai dele, que é Deus. Quando o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e disse para Jesus pular dali de cima, dizendo que estava escrito na palavra de Deus que os anjos iam amparar Jesus e Jesus não ia cair no chão. Jesus disse assim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente Jesus invoca o nome do Pai dele, que é Deus, e não faz o que o diabo disse para ele fazer. Novamente a palavra de Deus diz que o diabo leva Jesus num lugar muito alto e mostra para ele todas as riquezas e os reinos desse mundo. E disse, tudo isso eu te darei, se tu prostrares e me adorar. É só ajoelhar aí, Jesus, e me adorar, e passar para o meu lado, e me servir, que eu te dou todas essas riquezas. E o que Jesus falou? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que Jesus Cristo disse para Satanás? Satanás, eu só adoro a Deus. Eu só me ajoelho diante do meu Pai que está nos céus, que é Deus. Eu só adoro a Deus. Eu só sirvo ao meu Pai que está nos céus, que é Deus. Vai embora daqui. E a palavra de Deus diz que o diabo foi embora e Deus mandou os anjos lá para servir Jesus. Entendeu por que Jesus ele venceu? Não era só porque ele era só filho de Deus, mas porque Jesus é fiel ao Pai dele, é fiel a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele não teve uma vida fácil aqui nessa terra. Jesus Cristo teve uma vida de perseguição, de lutas e de provações. Mas Jesus venceu. Mas como que Jesus venceu? Obedecendo ao Pai dele, que é Deus. Jesus, ele não veio aqui na terra falando que ele era Deus, mas Jesus, ele veio aqui na terra falando que ele é o Filho de Deus, né? E que as pessoas, né, ensinou a gente, né, ensinou a gente a adorar e servir somente ao Senhor Deus. Então, em João capítulo 6,
Verso 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Irmão, meu filho chegou em casa, eu quero fazer tratamento, então... Se a gente está fazendo a vontade de Deus, nós vamos vencer. Nós vamos ter um ano de vitória. Nós vamos ter um ano novo de lutas, de provações, mas nós vamos ter um ano novo de vitória, porque nós fazemos a vontade de Deus. Jesus, ele passou por lutas, passou por provações aqui nessa terra, mas ele venceu e hoje está ao lado do Pai dele, que é Deus, porque ele veio aqui na terra fazer a vontade de Deus, né? Agora, se alguém falar para mim, feliz ano novo, e eu não obedecer a Deus, e eu não fizer a vontade de Deus, isso aí não vai adiantar nada. Eu não vou vencer, eu não vou ter um ano de vitórias sobre as lutas, sobre as provações, né? Porque muitas vezes alguém fica triste, olha, ninguém me mandou uma mensagem de feliz ano novo, ninguém falou feliz ano novo para mim, né? Feliz ano novo só vai ter aquela pessoa que é fiel a Deus, aquela pessoa que obedece a Deus, aquela pessoa que faz a vontade de Deus, né? Hoje tem muitos crentes que ficam murmurando, tem muitos crentes que ficam reclamando que Deus se esqueceu deles, que a vitória não vem, né? A gente não vê Jesus reclamando, murmurando, mas a gente vê Jesus obedecendo a Deus. Tem gente que fala assim, não, mas Jesus venceu porque Jesus é Jesus, né? Jesus é um Deus, é o Deus Filho. Mas aqui a palavra de Deus diz que Jesus ele também obedecia a Deus, né? A palavra de Deus diz que tinha um querubim ungido lá no céu, servindo a Deus. A palavra de Deus diz que ele era formoso, um querubim que Deus ungiu ele para proteger. Enquanto ele estava ali obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, ele estava lá no céu com Deus. Mas a partir do momento que ele quis ser maior do que Deus, que ele enfrentou a Deus, que ele começou a matar, roubar e destruir lá no céu, o que Deus fez com ele? Deus tirou ele de lá. E hoje ele é conhecido como Satanás. O fato dele ser querubim ungido ajudou ele em alguma coisa? Não. A partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus, ele foi expulso lá do céu, né? Muitas vezes tem gente que pensa, não, eu vou ser salvo porque eu tenho um cargo na igreja. Não adianta ter cargo na igreja e não ser fiel a Deus. Hoje tem muitos escândalos aí na igreja. Pessoas que têm cargos na igreja no pecado, fazendo coisas erradas. As pessoas que não são crentes, vendo esses escândalos nas igrejas, né? Aí, às vezes, a gente vai pregar para uma pessoa que não é crente, e a pessoa fala, eu não vou para a igreja não. Aquela pessoa é crente e faz coisas erradas, né? Porque a pessoa muitas vezes confia no cargo que tem na igreja. Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou para o céu, eu vou ser salvo, porque eu sou um cantor da igreja. Mas não é assim. Quem vai ser salvo é aquela pessoa que é fiel a Deus,
que obedece a Deus, que faz o que Deus manda, que usa as roupas que agradam a Deus, que fala palavras que agradam a Deus, que tem uma vida de santidade que agrada a Deus. Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou para o céu porque eu tenho dons, né? Mas Judas Iscariotes também era um apóstolo de Jesus, orava pelos enfermos, eles eram curados, expulsava demônios, mas um dia ele deixou Satanás entrar no coração dele. Aí ele foi condenado. E tudo aquilo que ele fez, as pregações que ele pregou, os milagres que em nome de Jesus ele realizou, não adiantaram nada para ele, né? Então, nesse final de ano, né, o que vai garantir que a gente vai ter um ano novo de vitórias, que a gente vai ter um ano novo feliz, é a nossa obediência a Deus. É a gente viver na doutrina de Deus. É a gente fazer o que Jesus Cristo ensinou a gente a fazer. Porque Jesus Cristo disse que Ele vai voltar. Muitas vezes a pessoa fala, não, Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. E às vezes a pessoa pensa que Jesus Cristo vai voltar e vai levar todo mundo que está batizado. Todos que são cantores dentro da igreja. Todos que têm um cargo na igreja, todos que têm dons na igreja. Não. Jesus Cristo não salvou Judas, que era um apóstolo dele. Não é porque Jesus Cristo não quis, é que Judas não quis ser salvo. Ele não quis a salvação, ele quis o dinheiro. Ele quis as coisas desse mundo. Então Jesus Cristo ele vai voltar. Mas ele vai levar aquelas pessoas que obedecem a Deus e que são fiéis a Deus. Então esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus nos ensina para a gente não ficar triste se ninguém fala feliz ano novo para a gente. Isso aí não vai adiantar nada. Falar feliz ano novo não vai adiantar nada se a pessoa não é fiel a Deus, se a pessoa não obedece a Deus. Porque o crente que ele obedece a Deus, que ele é fiel a Deus, ele tem lutas, mas ele tem vitórias. Ele tem um ano novo feliz, porque as lutas vêm, mas as vitórias também vêm. Porque vem as lutas e juntamente com as lutas vem a vitória. Lembremos de Jesus que passou por tantas lutas, mas ele venceu. Porque ele fez o que ele mesmo disse aqui em João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo venceu fazendo a vontade de Deus. Nós também venceremos fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos então estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra revelada para nós. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra revelada para nós, Senhor. Todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, eu te agradeço.
E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor continue revelando para nós a Tua palavra de salvação, abençoando a cada um de nós, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Sim, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir as nossas orações e por responder as nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.